Graça e paz da nossa parte, da parte do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluias. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Quero agradecer a presença de cada um dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados. Sintam-se à vontade que essa casa é de Papai do céu. Amém. Louvado seja Deus. Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 1. Louvado seja Deus. Irmãos, pode dar glória a Deus, pode continuar nesse espírito de louvor e adoração, amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Lucas 10, vamos ler de 1 a 3, depois nós vamos pular lá para o versículo 17. Diz a palavra do Senhor: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. Obrigado. A todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Agora pula para o versículo de número 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos na semana de crescimento no evangelismo e discipulado. E eu estava com a mensagem pronta, mas ontem Deus mandou eu trocar. Aleluias. E eu fiquei meio agoniado. Falei: Jesus amado, e agora? Eu tive que fazer outra ministração, mas depois eu entendi o porquê. Que o presbítero Júlio pregou sobre os discípulos, não foi isso? Umas características dos discípulos. E o Espírito Santo de Deus me impeliu para ir nesse mesmo rumo. Eu já estava com a ministração pronta, mas nós, como somos discípulos, nós obedecemos ao nosso Deus. Amém? E no Evangelho de Lucas, a unidade mais extensa do livro de Lucas, do médico Lucas, é a parte que está dedicada justamente à viagem de Jesus a Jerusalém. E essa parte, essa unidade do livro de Lucas, vai do capítulo de número 9, versículo de 51, até o capítulo 19 e versículo de 44. É a famosa e conhecida narrativa da viagem que Lucas faz. E nesse trecho do Evangelho, Jesus está resolutamente decidido a ir a Jerusalém. Era a semana final da sua vida aqui na terra, como homem. Eram os últimos dias de Jesus. E Lucas conta essa narrativa da viagem de Jesus à cruz, ou seja, o ponto final de Jesus. Jesus já sabia o momento que estava aguardando, aquele momento que ele ia ser cravejado naquela cruz, que ia cumprir o plano salvífico de Deus. Então eram os seus últimos dias, a última semana. E esse caminho percorrido de Jesus, no meio do caminho, ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele começa a tratar de vários assuntos naquela semana final da vida de Jesus Cristo como homem, antes de ser assunto aos céus, antes de ser elevado aos céus. Jesus segue com seus discípulos, só que ele nessa caminhada, nessa narrativa da viagem de Jesus até a cruz, até Jerusalém, onde ia ser o ponto final, onde ele ia ser crucificado, Jesus começa a ensinar os seus discípulos. E ele fala vários temas, ele fala sobre
a humildade, ele fala sobre o companheirismo, sobre o amor de Deus, o amor dos discípulos ao próximo, a dedicação que os discípulos tinham que ter com o reino de Deus, com Jesus. E ele começa a ensinar os discípulos. E como estava próximo à sua morte e à sua elevação aos céus, Jesus testa alguns discípulos. Nós vemos isso um pouquinho antes, os versículos antes que nós lemos, no final do capítulo 9 de Lucas, Jesus chega a alguns discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus. Na verdade, nem são todos os discípulos, como o presbítero Júlio bem expôs aqui na sexta-feira, que muitas vezes só tem a multidão. Existem os discípulos que caminham com Jesus, mas existe aquela multidão que vai atrás querendo só as bênçãos, só o pão e o peixe. E aí, Jesus começa a testar o discipulado de algumas pessoas. E ele começa a chamar um e outro, porque ele sabia que estava indo para a cruz. E aí no versículo de número 9, nos versículos anteriores, Jesus começa a apontar, vamos, segue-me, vem você, segue-me. E aí eles começam a inventar várias justificativas, várias desculpas. Um fala, não, deixa eu enterrar meu pai. E aí Jesus, não, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. O outro, não, deixa eu lá me despedir dos meus pais, da minha família. E Jesus, como se diz, não testou aqueles discípulos, mas não teve a justificativa plausível diante de Jesus. E aí, depois disso, no versículo de número 1 do capítulo de número 10, onde nós lemos, Jesus, ele envia os 70. Depois de fazer o teste nos discípulos, ele viu, não, esse aqui serve, esses outros aqui não servem. Ele separou. E aí ele vai diante de 70 discípulos e envia de 2 em 2. E o interessante, eu quero abrir um parêntese, que o número 70, de acordo com alguns estudiosos, faz alusão a Números 11, que onde fala que Moisés recebe a ordem de escolher 70. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Esse número 70, ele faz a alusão a Números, o livro de Números, capítulo de número 11, onde descreve que Moisés escolhe 70 anciãos para poder ajudar nas questões do povo. E alguns outros estudiosos falam que esse número 70 também faz alusão a Gênesis 10 e 11, capítulo de 10 e capítulo de número 11 de Gênesis, onde lista todas aquelas nações gentílicas. Então, quando fala 70, eles falam que é aquela completude. Jesus enviou 70 como se fosse, faz um paralelo, como se fosse enviado todo mundo, porque naquele tempo, o mundo todo existiam somente essas 70 nações. Então, quando Jesus envia os 70, dá a entender que ele enviou a todo mundo. E lá na frente vai falar, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Só que o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que Jesus, quando ele determina a ida daqueles 70, ele primeiro fala o seguinte, que é para rogar a Deus, que aqueles 70 discípulos rogassem a Deus para que Deus pudesse enviar obreiros, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Eu fui fazer uma pesquisa no ano passado, de 2020, em janeiro de 2020, uma pesquisa do Datafolha fala que esse ano não teve, eu procurei, eu acho que por causa da pandemia eles não fizeram, né? Não, por causa da pandemia eles não podem fazer esse censo demográfico por conta da pandemia. Então, o último censo que teve foi em janeiro de 2020. E segundo o Datafolha, 50% dos brasileiros, estou falando no Brasil, são católicos. 31% são evangélicos. 10% falaram que não tem religião nenhuma. E os outros 9% é a soma das outras religiões. É os ateus, os umbandistas, kardecistas, espírita. São a soma, somando essas outras religiões, são 9%.
E também uma outra pesquisa do IBGE, em janeiro também do ano passado, um doutor em demografia, acho que é João Alves, uma coisa assim, ele fez uma projeção e ele falou o seguinte, que em 2022, os católicos iam ficar abaixo dos 50% da população do Brasil, que seriam católicos. E que até em 2032, ou seja, daqui a 10 anos, os evangélicos já iriam passar os católicos, de acordo com a sua projeção. Não quer dizer que vai ser, mas de acordo com a projeção que ele fez, que ele via que os católicos, por ano, caíam mais ou menos 0,8% e os evangélicos cresciam mais ou menos 0,4%. Então, diante dessa projeção, ele falou, se continuar assim, em 2032, os evangélicos vão ser maiores do que os católicos aqui no Brasil. Só que eu comecei a pensar, será? Hoje em dia, 31% de evangélicos, e eu fiquei pensando, se fossem verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que fazem discípulos, essa nação não estaria como está hoje. Então isso nos chama a atenção, igreja. Jesus procura não frequentadores de igreja, Jesus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus está à procura de verdadeiros discípulos de Deus e não somente frequentadores de culto. Essa estatística aqui para mim eu acho que está furada. Porque eles pegaram, você é crente, eu vou para a igreja todo domingo, então você é evangélico. Não. Jesus procura aqueles que obedecem e ouvem a sua voz. Devemos pedir sim a Deus que mande pessoas compromissadas, verdadeiros adoradores, porque a seara ainda é grande, meus irmãos. A seara ainda é grande, são poucos os obreiros. Jesus falou, são poucos os obreiros, nós precisamos de mais para ir proclamar o reino de Deus, para proclamar o evangelho. A missão nos foi dada, foi outorgada a cada um de nós, discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E Jesus dá ordem. No versículo de número 3, ele fala, ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. O interessante é que o profeta Isaías também faz essa metáfora entre cordeiro e lobo. Ele vai falar muito sobre o cordeiro. Só que isso aqui quer nos dizer, sabe o quê? É a proteção divina em meio à hostilidade e à rejeição do mundo. Jesus sim está enviando os seus discípulos, mas ele vai trazer a proteção divina. Porque o Júlio também bem falou aqui, nós vivemos hoje num mundo hostil. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então nós estamos sim num campo, num lugar hostil, porque o mundo jaz no maligno. Só que Jesus envia, só que ele dá poder, ele dá proteção. E Cristo fala isso aos seus 70. Aquele que ele envia para que proclame o reino de Deus. Os discípulos deviam sim seguir com simplicidade, com amor, em meio aos lobos que iriam frustrar sua tarefa. Não é fácil. Vivemos hoje em um mundo sim hostil e muitas vezes nós somos rejeitados no nosso trabalho, nós somos rejeitados diante da sociedade, nós somos rejeitados muitas vezes até no meio da nossa família, por causa do nome de Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13, nós falamos hoje aqui também na escola bíblica. Os sinais estão aí, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. E é filho contra pai, pai contra filho, são terremotos. Vocês perderam a escola bíblica, viu? Se tivesse vindo. Iniquidade. O amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade. Essas pestes, essa pandemia, essa loucura que o mundo está vivendo, e são sinais que Jesus está às portas, Jesus está voltando. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse 2:10. E Jesus continua orientando os 70, os seus discípulos. Eu esqueci de falar que em algumas traduções são 72. Tem uma briga aí teológica aí, que umas traduções é 70 e outras é 72. Se sua Bíblia tiver 72, não tem problema, não vamos entrar nesse mérito. Amém? Mas que os irmãos já fiquem sabendo que às vezes você está lendo aí 72. Jesus continua orientando os seus discípulos. E ele fala: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo meio do caminho. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque como Jesus estava já no final da sua vida terrena, já eram os seus últimos dias até ele ser crucificado, essa viagem da narrativa de Jesus já estava chegando ao fim. Então Jesus queria que os seus 70, os seus discípulos, depois que ele já tinha ensinado várias coisas, vários ensinamentos, ao longo desse caminho, dessa caminhada, Jesus, ele fala para não levar nada. Por quê? Por conta da urgência que era em proclamar o reino de Deus. Era em caráter de urgência. E a saudação oriental antigamente era muito prolongada, demorava muito. Então pensa comigo, igreja, se quando você vai viajar, se você vai uma viagem rápida, eu vou ali em Goiânia e volto. Você não leva nada, você vai só com a roupa do corpo e vai, porque é coisa rápida. Era de urgência, coisa de urgência. Mas quando você programa uma viagem mais para ficar 2 meses, você vai fazer o quê? Vai carregar umas 4 malas, né? Mulher carrega 4, né? Homem carrega uma pequenininha, tá beleza. Mulher é 4 malas e tem que colocar tudo no carro. É dessa forma. Porque era em caráter de urgência. E a saudação também demandava tempo. Então Jesus fala, é urgente, eu estou chegando, está chegando meu dia, eu parafraseando também, como diz o Júlio. Parafraseando, Jesus falando para os discípulos, não percam tempo, não percam o foco, vai lá e proclame o evangelho, porque já está chegando ao fim. E essa urgência nós temos hoje. Lá era porque Jesus já estava chegando o dia de ser crucificado. Aqui está chegando o dia de Jesus voltar e levar a sua noiva. Então nós temos que proclamar o evangelho, o reino de Deus com urgência. Paulo fala, pregai a tempo e a fora de tempo. Porque é em caráter de urgência, tem vidas morrendo lá fora. Satanás está fazendo um estrago lá no mundo. E muitas vezes nós estamos aqui perdendo o foco dentro da igreja, com picuinha aqui, picuinha ali, preocupado com as coisas administrativas da igreja. Irmãos, nosso foco são vidas. Se você é um discípulo de Deus, você tem que fazer discípulos. Essa foi a visão do nosso pastor desde o início. O nosso foco são vidas. As coisas administrativas da igreja são importantes, sim, mas ficam em segundo plano. Nós temos que ganhar vidas, porque é em caráter de urgência. Digo mais uma vez, Jesus está às portas. Já começou as dores de parto. Essa pandemia é um sinal, e dos grandes, que Jesus está às portas. E nós estamos brincando de ser crente, de ser discípulo, mas perdendo tempo com coisas fúteis dentro da igreja. Glória a Deus. Jesus não queria que os seus discípulos fossem mal educados ou descorteses, mas era em caráter de urgência. Aleluias, tinha que manter o foco. E aí Jesus vai orientando os seus discípulos que eles deviam aceitar a hospitalidade e não ficar procurando boas acomodações de casa em casa. Isso também ia fazer com que eles perdessem tempo. E hoje, muitas vezes, nós queremos um evangelho ou uma igreja menos exigente e mais atraente. E Jesus nos ensina aqui que não são boas acomodações, ou vamos levar para o lado da prosperidade. O Júlio também bem falou aqui na teologia da prosperidade. Jesus não nos chamou para sermos ricos. Jesus nos chamou para nos dar a salvação. E nós queremos muito comodismo dentro da igreja, queremos coisas boas. Mas Jesus, quando orientou aqueles 70, falou, ei,
Não vai para casa boa, não. Fica procurando boa acomodação nas casas, não. O foco não é esse. O foco é proclamar o Evangelho, é proclamar o reino de Deus, é disseminar, é de expandir o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Somos discípulos e não multidão, que só quer as bênçãos. Os verdadeiros discípulos querem o dono da bênção e fazer o que o dono da bênção determina. E aí no versículo de número 9, nós vemos que foi dado poder para aqueles 70 enviados de Cristo. Eles curaram os enfermos, destruíram as forças do maligno, de Satanás. E quando Jesus nos envia, é o Espírito Santo quem age através de nós. Nós somos simples instrumentos. Mas muitas vezes nós deixamos de falar do amor de Deus, do amor de Jesus, porque muitas vezes sentimos medo, nos sentimos incapazes de proclamar esse Evangelho, de proclamar o amor de Jesus. Em João 15,16 fala: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e produzais fruto, e que o vosso fruto permaneça. Amém? Você foi escolhido de Deus. Não tenha medo de falar desse amor, porque Jesus vai te capacitar, vai te dar poder. Lá na frente ele vai falar que o próprio Jesus fala que ele deu poder para aqueles 70 para pisar escorpiões, serpentes, e nenhuma artimanha do maligno ia prosperar, porque Jesus confere esse poder aos seus discípulos. Deus não manda o cordeiro e deixa ele em meio aos lobos. Deus vai te dar armas. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir na hora de falar, na hora de pregar. Não tenha medo. Glória a Deus. E aí Jesus faz um prenúncio também de juízo, de condenação a algumas cidades. Aquelas que porventura recusassem a mensagem da cruz. Marcos 16, 15, 16 fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Essa é a nossa comissão, a grande comissão dos discípulos de Jesus: ir por todo o caminho, por todas as nações, pregar o evangelho. Não só das nações, mas também os seus vizinhos, a sua parentela, aqueles que moram do seu lado, de frente, de trás, aqueles seus amigos do trabalho, da faculdade. Ir e falar do amor de Jesus. Ir e falar do amor de Deus. Ir e proclamar o evangelho que salva, que liberta, que restaura, que justifica cada um de nós. Jesus, nos versículos finais, versículo 17, depois que Jesus anuncia o juízo àquelas cidades, fala sobre Cafarnaum, Betsaída, Corazim, e ele fala que vai haver menos rigor para essas cidades que não aceitarem a mensagem da cruz. Haverá menos rigor do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Jesus estava anunciando a condenação, o juízo daqueles que não iam acreditar, que não iam dar crédito na palavra dos seus discípulos. E aí no versículo 17, a Bíblia nos relata, Lucas nos relata que os 70, eles voltaram com alegria, dizendo ao Senhor: pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E eu tento imaginar na minha cabeça, os discípulos chegando todos alegres, aqueles 70, aquele alvoroço, todo mundo alegre. Ei, Jesus, os demônios saíram tudo, é demônio para um lado, é pessoa curada para o outro.
Eu vejo, eu consigo sentir um pouco a alegria daqueles discípulos. Porque quem é o verdadeiro discípulo, quando uma vida é salva, quando uma vida é liberta, quando uma vida é curada, você sente alegria. Nós falamos até aqui na escola bíblica, semana passada, eu falei sobre o nominalismo. O crente nominal, que só tem nome de crente, que já perdeu o fervor, já perdeu a vida, aquele entusiasmo de servir a Cristo. Ou seja, aqueles crentes nominalistas são aqueles que, quando é indiferente se uma alma se rende a Jesus, para ele tanto fez como tanto faz. Mas o crente verdadeiro, o discípulo de Cristo, quando uma vida se rende aos pés de Jesus, ele fica alegre. Ele dá glória a Deus porque é a festa nos céus. E aí eu consigo enxergar a alegria daqueles discípulos, quando eles voltaram com aquela alegria, porque eles viram que pessoas foram libertas, que pessoas foram curadas através do nome de Jesus. E aí no versículo 19, Jesus fala: eu vos dou poder para pisar serpentes. Perdão, vamos no versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Isso aqui Jesus vislumbrou espiritualmente. Porque quando o reino de Deus vai avançando, automaticamente o reino das trevas vai ruindo. Quando você ganha território ali, quando você vai numa família, numa casa e ganha aquela família para Jesus, então vai começando a ruir o reino de Satanás. Porque quando o reino de Deus é estabelecido, o reino de Satanás não tem como ficar. E aí, à medida que os discípulos iam pregando, iam falando, iam ganhando vidas, iam proclamando o reino de Deus, o evangelho, Satanás ia perdendo espaço, ia perdendo força. E Jesus via eles caindo como um relâmpago dos céus. E é isso que é a nossa missão, a missão da igreja. A Bíblia fala que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É porque a igreja vai avançando. Quando a igreja vai avançando, quando os discípulos de Jesus vão avançando, o inferno tem que recuar. Porque não é por nós, é pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus fala: eu dou o poder, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lembrei aqui agora, tem, acho que é Mateus 10, que fala. Mateus 10, agora não sei se é 28, que fala que nós temos que temer não aqueles que podem matar o corpo. Não é isso? Mateus 10, 28. Nós temos que temer aquele que não. Não é isso? Isso, nós devemos temer não aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas antes nós devemos temer aquele que destrói no inferno tanto o corpo como a alma. Então nós devemos temer só a Deus. Mesmo que nós formos nesse mundo hostil, muitas vezes nós perdemos até a nossa vida. Mas se nós tememos a um Deus Todo-Poderoso, a nossa alma será salva. Mas muitas vezes nós tememos aquele que pode matar o corpo. Mas Deus é maior do que o mundo. Deus é maior daquele que está lá fora. E se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, você pertence a Ele, você tem o Espírito Santo de Deus, então não devemos temer. Aleluias. E Jesus via na expulsão dos demônios um sinal de que o trono de Satanás estava ruindo. Quando Jesus via aqueles, como se fosse um relâmpago, os demônios caindo dos céus, como raios. E a missão dos 70 obteve sim sucesso, e eles se alegraram. O interessante é que quando Jesus enviou os 12, mais um pouco para trás em Mateus fala que Jesus enviou os 12. E os 12 discípulos, eles nem conseguiram expulsar os demônios. Teve uma hora lá que eles nem conseguiram expulsar os demônios. E o interessante é que os 70 que Jesus enviou, todos eles obtiveram êxito.
Só que Jesus os advertiu que alegrassem não somente pela sujeição dos espíritos malignos, mas Jesus, antes de se alegrar pelo fato dos espíritos malignos sujeitam a vós por causa do nome de Jesus, vocês têm que se alegrar pelos seus nomes estarem escritos nos céus, no livro da vida, ou seja, de serem contados entre os que pertencem a Jesus. Quando o reino de Deus é estabelecido, o reino das trevas vai perdendo a sua força. E nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está escrito nos céus. Se é que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. A missão dos 70 também é nossa missão. Essa missão de proclamar o reino de Deus, de anunciar as boas novas, de pregar o evangelho com poder, com autoridade, com urgência. A Letícia aqui deu o testemunho. E eu pensei, tinha umas 2 semanas que para ela já ter dado esse testemunho e eu tinha até me esquecido na sexta-feira de dar oportunidade para ela. Ela estava falando, papai, eu quero dar um testemunho. Primeiro ela fez um mau suspense. O que é, filho, que você quer falar? Ela, não, eu quero dar um testemunho. Num dia lá você tem que falar aqui pro papai, deixa eu ver seu testemunho, deixa eu ouvir seu testemunho. E ela tem tempo que ela queria falar de Jesus pro priminho dela, meu sobrinho. E eu vejo esse caráter de urgência, que nós devemos pregar o evangelho. Jesus está levantando já as crianças para poder proclamar o evangelho. E ela, quando pega o Uber, ela começa a pregar para os motoristas de Uber. Até o Henrique já está começando a falar de Jesus para os motoristas de Uber. Não é, amor? Ela que vai com os meninos às vezes para a casa da mãe dela, e aí eu estou no serviço, eles vão de Uber. Esse dia desse falou, até o Henrique perguntou para o motorista se ele ia para a igreja, se ele conhecia Jesus. Meu irmão, nós estamos em caráter de urgência. Nós temos que proclamar o reino de Deus. Essa é a nossa missão, de anunciar as boas novas, de pregar o evangelho com poder, com autoridade, com intrepidez de espírito. Porque Jesus nos chamou, Ele nos comissionou, Ele sim nos envia como cordeiro entre os lobos. Eu acho que é em Romanos 8, hoje está vindo aqui, acho que é Romanos 8, que fala que Deus nos predestinou e também nos chamou. E aquele que nos chamou também nos justificou. E aquele que nos justificou também nos glorificou junto com Cristo. 8:30. Obrigado, pastor. Então Jesus já predestinou cada um de nós, já nos chamou. Então nós temos que cumprir o nosso papel. Jesus já nos comissionou, igreja. E nos envia-se como lobos, ou como cordeiros entre os lobos, para pregar a palavra da verdade, mas também para falar do juízo vindouro do Senhor, para aqueles que não dão crédito à mensagem da cruz. Seremos muitas vezes rejeitados, escarnecidos. Muitos não nos darão crédito, mas você não vai ser o primeiro, não. Os profetas lá atrás também já sofreram isso. O próprio Jesus, que nós vimos aqui no capítulo 9, Jesus chamando um e outro. E eram aqueles que estavam seguindo a Jesus. Vem, me segue. Não, vou enterrar meu pai. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o nosso papel é pregar o evangelho. Se eles vão escutar ou não, já não é conosco. E Jesus fala aqui mais na frente que aqueles que rejeitarem não vão rejeitar a nós. Não ia rejeitar aqueles 70 que estavam anunciando o evangelho, mas ia rejeitar o próprio Jesus e Deus, o Pai de Jesus que o enviou. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós temos hoje a oportunidade,
Porque Cristo se revelou a cada um de nós. E se não se revelou a você ainda, você tem a oportunidade de aceitar, ou melhor, de se arrepender. Eu não falo, eu acho que até de forma errada quando a gente chama alguém aqui para aceitar Jesus. Nós não aceitamos Jesus, é Jesus quem nos aceita, é Jesus quem nos escolhe. Então você tem a oportunidade de se arrepender, aleluias, e voltar às primeiras obras, e voltar àquele amor pelas vidas, de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Amém? Voltando aqui, seremos sim rejeitados, escarnecidos muitas vezes, zombados. Muitas vezes o que nós falarmos de Jesus não vão dar crédito, vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas nosso papel, a gente vai ter feito. Porém, o que tem que nos alegrar, o que mais tem que nos alegrar é o nosso nome escrito nos céus. No livro da vida, e que Jesus se revelou a cada um de nós. Se nós estamos hoje aqui, é porque outrora Jesus já se revelou. E Jesus se revelou a nós, e através de Jesus, o Pai, Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, também foi revelado a nós através do seu Filho, Cristo. E nosso Deus Todo-Poderoso aguarda no seu trono de glória os verdadeiros discípulos de Cristo, os verdadeiros adoradores. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, proclamar este reino. Nós somos a extensão do ministério de Cristo. Eu já ministrei isso aqui e volto a repetir. Jesus, naquela sua caminhada, naquela sua última semana, Lucas descreve essa narrativa da viagem de Jesus à cruz. E hoje nós somos a extensão de Cristo. Nós temos que pregar, anunciar, disseminar o evangelho da cruz. E não outro evangelho. Como o apóstolo Paulo fala, aquele que prega outro evangelho, a não ser esse que eu tenho vos ensinado, pode ser um anjo vindo do céu. Se não for esse evangelho. E o que é o evangelho? A essência do evangelho é Cristo. É o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a volta de Cristo. Este é o cerne do evangelho. É isso que nós devemos proclamar àqueles que estão lá fora. Em o nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça. Vamos orar.